expansão da obra missionária, quando Jesus disse, e por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, ou seja, façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Então, esse indo, né, por todo mundo, indo a proclamar a mensagem do evangelho, nesse processo aí, de expansão da mensagem, né, por meio da obra missionária, até que ocorre justamente os embates. 60 milhões de evangélicos no Brasil. E a pergunta persiste: onde está o poder desse povo? Então, parece que o poder hoje está muito ligado às discussões nas redes sociais, né? Mas na prática, né, já voltou ao normal. Aspecto prático, né, de expansão da obra missionária, quando Jesus disse, e por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, ou seja, façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Então, esse indo, né, por todo mundo, indo a proclamar a mensagem do evangelho, nesse processo aí, de expansão da mensagem, né, por meio da obra missionária, até que ocorre justamente os embates para as ações da igreja. Essas tensões, elas produziram reflexões teológicas e direcionaram as ações da igreja, certo? E aí a gente vai ver aqui no próximo slide, isso aí que trata justamente, tanto do primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, né, que é Atos 15, concílio de Jerusalém, e a gente sabe ali o que aconteceu, né, existia ali uma tensão muito forte com relação à igreja que estava sendo, os cristãos de Jerusalém queriam que as igrejas gentílicas, né, obedecessem, seguissem os padrões e o modelo da igreja cristã judaica. Os seguidores, né, de Cristo, da igreja de teologia, e como a teologia ela é filha, derivada desse processo aqui da caminhada cristã, a teologia se torna derivada da obra missionária. Então, é a nova nação, né, usando a expressão de Pedro, né, vós sois nação santa, na sua nova comunidade, a sua igreja, certo? Jesus coloca as diretrizes, os princípios gerais, mas o processo de como operacionalizar isso, como isso vai acontecer, ele deixa a cargo da sua própria igreja, que deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Então, enquanto que em Atos capítulo 2, se fosse de uvas de fala hebraica, parece nome igreja. Ou seja, como corremos sérios riscos de não ser igreja que inclui de demanda interna. como carregamos entre nós, buscaram responder, a ideia de responsabilidade é essa, responder a essa demanda, né? Nossa Nascimento, ela é missionária dos batistas, né? Lá na África, e também está missionária que coordena a mobilização do programa. Ou seja, você diz que a mensagem do Evangelho é verdade, beleza. Mas agora, vamos avaliar o valor prático que essa sua verdade produz a partir da sua prática. Esse é o desafio. É o aspecto prático. Então, muitas vezes, até nas nossas escolas bíblicas, ontem o pastor Gil falou, na nossa escola bíblica, nós tratamos muito e temos umas discussões muito boas do ponto de vista teológico, do ponto de vista de reflexões, mas o aspecto prático, como obedecer, como fazer, como tornar isso visível, é o nosso desafio diário, né? Então, no próximo slide, eu depois, se vocês quiserem perguntar aqui, certo? Vocês estão presentes, os que estão lá nos assistindo aí na web, anota aí, né? A gente já vai passar e vai ser no final. Para vocês aqui podem me interromper, estamos em casa, tá certo? Então, eu só queria verificar se o tempo aí para não extrapolar. Principais pontos do documento: filosofia de responsabilidade social da Convenção Batista Brasileira. Só queria ressaltar aqui que
esse documento, né, ele não vai ser possível ser passado aqui, mas esse documento ele foi aprovado pela Assembleia da Convenção Batista Brasileira no ano de 2000, aliás, teve que anos? 1997. 1997. Tem 25 anos esse documento, certo? Então, não é um documento novo, é uma coisa que já havia sido elaborada antes, certo? E depois que foi elaborado, discutido, foi colocado para a Assembleia e foi aprovado. Então, os principais pontos desse documento. Então, vamos lá. Próximo slide. Trata da questão do diálogo e posicionamento diante dos temas contemporâneos, expressando a verdade em amor, né? Então, esse documento de filosofia de responsabilidade social da Convenção Batista Brasileira, em tese, ele busca, né, trazer esse diálogo, dialogar com a sociedade, né, e ter um posicionamento diante dos temas contemporâneos, expressando verdade e amor. A verdade com amor. Porque a verdade sozinha, né? A verdade em amor. Então, no slide seguinte, ele vai tratar do ponto 1, né, 21, o posicionamento biblicamente fundamentado sobre temas relevantes da nossa sociedade, comunidade local. Então, vou estar lendo aqui, certo? Quais são, como é que está escrito esse documento, nas considerações preliminares. Diz assim, a Convenção Batista Brasileira reconhece-se que a igreja da atualidade necessita recuperar parte perdida da sua influência, do seu poder de influência no meio social. Portanto, ela procura ampliar a atuação educacional dos batistas, então é uma das propostas, ampliar a atuação educacional dos batistas. Obrigado. Uhum. Também ela procura utilizar os templos, né? Utilizar os templos e dependências em benefício das comunidades, onde e quando essas comunidades tenham carências, evitando o pecado social da omissão ou negligência. Também, dentro desse funcionamento bíblico também fundamentado sobre os temas relevantes, diz aqui que os batistas eles devem estimular as vocações criativas, né? Dentre os jovens crentes, e essas vocações criativas que possuem grande poder de influência, né? Por exemplo, com o futebol, né? E muitas igrejas, né, estão tendo práticas, né, de criar times de futebol entre crianças e adolescentes, como forma justamente de criar um espaço sadio de proteção para as crianças. Certo? Então, a criança tem necessidade de práticas esportivas como parte do seu processo de socialização e também a oportunidade que a igreja tem de compartilhar os valores do reino, porque a vida tem regras. A vida tem regras. E por meio da prática do futebol, a igreja pode compartilhar as regras da vida. Né? Nós sabemos, eu queria colocar de forma especial aqui, no trabalho da questão das crianças, certo? E nós sabemos que os indicadores sociais, pelo menos que eu tinha aí em 2016, né, houve mais de 60 mil homicídios no Brasil, num país que não tem guerra, não. Mais de 60 mil homicídios. Eu não sei se é a guerra da Ucrânia, pastor. A Rússia e a Ucrânia já teve 60 mil mortos. Eu não sei se, juntando lá a guerra da Ucrânia com a Rússia e a guerra aqui de Israel contra o Hamas, teve 61 mil mortos. Certo? Mas eu sei que no Brasil tem.
E parece que a gente já está tão acostumado com isso que a gente está preocupado, a gente está mobilizado para discutir as mortes na faixa de Gaza, mas não me parece ser motivo de discussões as mortes na Bahia, que aqui perto de nós, e as mortes estão acontecendo agora ali no Rio de Janeiro, que também está do lado do oceano. Então, nós não, parece que isso não nos perturba, não nos angustia, não é motivo de termos uma pauta para estarmos refletindo, orando e buscando responder a essas questões. Certo? O próximo slide aqui. Nós temos quantos minutos aí? Ainda meia hora para o 10. Pronto, tá. Fala do item 1.4, do item 4, né, do documento, certo? Do item 4 desse documento, um documento que tem em torno de 10 páginas, certo? No item 4, eu queria só destacar aqui, diz assim, que a responsabilidade social dos batistas brasileiros considera grandes os desafios da atualidade. Veja bem, esse documento ainda está um pouco com a linguagem, né, da década de 90, usando a linguagem, então algumas coisas precisam já ser atualizadas. Mas esse documento é um documento produzido aí na década de 90. Tem um hino do nosso HCC, né? Eu sou desafinado até para bater palmas, eu tive que ser coordenação adequada, imagem que não. Mas o título do livro é "Que estou fazendo se sou cristão?" Que estou fazendo se sou cristão? Então, esse hino foi produzido, esse canto foi produzido no final da década de 60, né? Esse período era o período da ditadura militar do Brasil. Na década de 60 havia, não por conta da ditadura, mas por conta de todo o processo histórico do Brasil, existia muita pobreza, muita miséria, e no Nordeste então. Então, esse irmão que produziu esse hino, ele estava fazendo mestrado nos Estados Unidos sobre música, e aí alguém perguntou a ele sobre o Brasil, né? Alguém disse, como é que está o Brasil? Porque ele tinha informações, né, vagas assim, aí ele falou da situação, e o irmão lá, norte-americano, perguntou para ele, então, e o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo como cristãos? Para ter essa realidade. Eu queria destacar aqui, queridos, que é algo muito importante. Assim, primeiro, eu queria valorizar bastante aqui, né, as pessoas e igrejas que já fazem obra de ação social, dentro daquilo que elas conhecem. E aí eu queria vender um peixe aqui dizendo que, né, o CV Base, né, está se propondo a introduzir essa disciplina de Igreja e Responsabilidade Social, né, no próximo ano, né, no primeiro semestre aqui. Se você, hoje aqui a gente está apresentando de forma geral, mas vai estar tratando, esse é motivo para uma disciplina, para duas disciplinas, certo? Então, a gente vai estar tratando isso de uma forma bem sistemática aqui, né, para que a gente possa fazer missões com os pés no chão, cheio da presença de Deus, pelo seu Espírito, mas também cheio de compaixão diante daquelas pessoas que estão diante de nós. E buscando de Deus respostas criativas para responder àquela realidade, certo? Mas queremos destacar aqui aquelas pessoas que são piedosas, né? E no seu dia a dia tira do bolso. Tira do bolso. Ela não fica perguntando por que a igreja não faz. Porque ela sabe que ela é a igreja. Ela é a igreja. Se você quer, né, entende que Deus me chamou para fazer alguma coisa, depois que acabar o seu dinheiro todo, que você investiu tudo ali, aí você vai pedir ajuda. Mas enquanto não, gaste daquilo que você entende que Deus colocou no seu bolso. E se puder,
Busque alguém que possa compartilhar, e essa, pastor Jarvis, essa é a proposta que nós temos, né? Porque, por exemplo, eu aqui em Sergipe, eu estou na coordenação da RENAS, que é Rede Evangélica Nacional de Ação Social. Então, aqui em Sergipe, eu estou nessa coordenação, que visa justamente, como rede, né? Compartilhar tecnologia social. Então, tem um projeto Resgate, que eu estou presidindo ainda, né? Aí tem ali o projeto Esperança, depois tem a instituição Cantinho do Céu, que faz um trabalho fantástico também, com a educação, é um modelo, não sei quantos aqui conhecem a escola Missão Cantinho do Céu, está registrado Missão Cantinho do Céu, né? Os irmãos conhecem a gente de Santa Maria, é um modelo, eu não conheço uma escola nem a particular, ganha para aquela escola lá. Mas nós não investimos, enquanto cristãos ali, todo aquele trabalho feito, né? 98%, 99% vem de irmãos da Europa, certo? A Casa Batista da Mensagem, ela veio para o Brasil, foi uma iniciativa dos batistas, mas não dos batistas brasileiros, porque a nossa compreensão, segundo José Reis Pereira, ele dizia que a ação social dos batistas, ele entendia que era movida pela proclamação do Evangelho, porque quando as pessoas se convertem, ela muda e a realidade do entorno dela muda, porque ela foi uma pessoa, ela é uma nova criatura. Então, esse negócio de fazer, né, de investir, para que haja transformação e tal, ele estava desviando da missão. Essa era a compreensão. Né? É claro que a gente não vai entrar aqui, que não vai dar tempo, discutir alguns aspectos teológicos que estão por trás disso aqui, né? Que foi justamente o processo do século XIX, né? Da chamada teologia liberal, que produziu também, dentro dessa teologia liberal, o chamado evangelho social, que houve um desvio, né, dos aspectos, dos fundamentos da fé, e esvaziava a fé cristã dos aspectos sobrenaturais da obra do Espírito Santo. E o reino de Deus era aqui agora, e a manifestação do reino se dava quase que exclusivamente por meio das ações da igreja. A igreja não tem um fim em si mesma. A igreja é serva de Cristo, é o corpo de Cristo andando no mundo. Ela não tem poder, sim. O poder é do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Então, é importante que, mas, nessa polarização, ou que é conhecido até hoje como sendo um fundamentalismo protestante, que aí excluiu, né, aquela manifestação do reino aqui e agora, e apontando apenas e exclusivamente para o futuro. Então, quando você aponta para a eternidade, desvaloriza a realidade do presente. Sendo que, do ponto de vista pragmático, todos nós, eu nunca vi ninguém tendo pressão alta, irmã Raquel, ou ficando com diabetes, ou preocupado com ansiedade por causa da obra de evangelização. Mas já vi por causa das dívidas. Já vi por causa do emprego. Eu já vi por causa da doença na família. Isso é o aqui e agora. Temos a esperança da eternidade, sim, mas é o aqui e agora que nos mobiliza. Então, não posso pensar que, proclamando o Evangelho para outros a respeito da eternidade, eu vou excluir a compaixão e a graça de Deus para o tempo presente. Tem colocada na Inglaterra, um autor, né, numa área bem grande, lá um autor bem grande, e disseram: a vida depois da morte. E o ateísmo tem crescido na Europa, e aquilo ficou muito significativo, quer dizer, a vida depois da morte. Só que colocaram um outro grupo, colocou numa favela lá, numa área pobre da Inglaterra, e todos os lugares têm pobres e ricos. Mas uma área lá mais pobre, e colocou um autor também, bem grande, dizendo: a vida antes da morte.
Às vezes nós ficamos na polarização, ou de um lado, ou do outro lado. Mas a vida antes da morte e a vida depois da morte. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida antes da morte. Só que ela transcende, ela vai além do aqui e agora. Mas é vida aqui também. Ontem nós estivemos lá no encontro de pastores, no chamado Projeto Quinto, né? O pastor, ele foi para Angola. Não, foi para outro país lá. Estou lembrando agora, pastor. Ele foi para outro país e lá ele foi na casa de uma senhora que era crente. Ele disse a casa, como a maioria da casa daquele país, e em muitos países da Europa, ou na África, não tinha nada. Nada mesmo. Não tem sofá, a cama na esteira, tem um pote, ali, bota água, e a água é bem distante, certo? Mas aquela mulher, ela tem um saco de batatas, que era o que ela tinha para comer, e ela tinha uma máquina de costurar. E aquela mulher era crente. E ela disse assim, me perguntaram o que ela faz. Ela disse, pastor, outra coisa, não tinha $1, aquela mulher, não tinha $1, nada, dinheiro, nada. Mas ela disse, olha, eu trabalho fazendo uniforme para as crianças. Ela ia para o centro da cidade e ela pedia tecido aos donos das lojas. Lá não tem loja ali, né? Não tem essas lojas, não. É aquelas bodeguinhas aqui, lá que vende um pedaço de pano aqui e ali, não é nem. E ela pedia um pedacinho de pano e ela fazia roupas. Chegava a fazer durante o ano 200 fardas para as crianças. Porque as fardas eram caras. E sem fardas as crianças não podiam frequentar a sala de aula. Aquela mulher fazia muita diferença. E aquele pastor saía dali chorando. Porque na igreja dele, que é a igreja que trabalha muito e faz muito em ações sociais, ele se sentiu pequeno e ninguém diante da grandeza daquela mulher. Ela tinha vida abundante dentro dela. Da pobreza dela, ela enriquecia a muito. Então, assim, é importante que a gente seja capaz de estar refletindo sobre essas questões. Mas, ao mesmo tempo, buscando juntar forças. Porque, enquanto que alguns estão ali morrendo, outros estão com recursos sem saber o que fazer. E a gente diz, Deus, me oriente o que fazer dando dinheiro. Eu acredito que gente assim. E eu fico querendo dizer, eu digo, Deus, me ajude a juntar as duas pontas aqui, né? Para que o teu reino se manifeste aqui entre nós, certo? Então, a questão da criança e do adolescente, eu vou dar lendo aqui, certo? Aqui do desafio com relação à criança em situação de risco, né? Quando eu estava falando aqui sobre violência no Brasil, no ano de 2016, foi mais de 60 mil homicídios, sendo que mais de 50% dos homicídios aconteciam na faixa etária entre 16 a 29 anos. Ou seja, mais de 30 mil homicídios aconteciam com essa faixa de 16 a 29 anos. Sendo que dentro dessa faixa etária, mais de 70% eram negros, baixa escolaridade e moravam na periferia. E ainda mais, quase 90% do sexo masculino. Então, eu já sei quem vai morrer, onde vai morrer, qual o período de quem vai morrer. O que nós precisamos, como igreja, chegar antes da morte, antes da miséria, antes da desgraça. E esse é o nosso desafio. É transformar essas informações, né, do ponto de vista macroeconômico, dos indicadores socioeconômicos, transformar isso, né, em projetos
que possam promover transformação. Porque a gente precisa pensar, uma mãe que tem mães, em 2016 ainda, pastor Jacques, Aracaju foi a cidade mais violenta do Brasil, 2016. Por quê? O critério para trabalhar esses aspectos estatísticos é o seguinte: a quantidade de mortes para cada 100 mil habitantes. No ano de 2016, houve mais de 80 homicídios só no bairro aqui de Aracaju, chamado Santo Maria. Mais de 80 homicídios em um bairro. A população de Aracaju tem em torno de 620 mil, não 650 mil. Então, nesse ano, os indicadores aqui jogou lá para cima e Aracaju ficou como número 1, uma cidade mais violenta. E eu sabia, a gente sabe, onde estão as pessoas que estão morrendo, onde ele está. E a característica daqueles que estão morrendo está dentro desse perfil que eu coloquei. O Brasil, então, das 50 cidades mais violentas, esses indicadores estão atrasados para ser atualizados, mas eu tinha esse entenda desse dado de 2016, 2017 e 2018, as 50 cidades mais violentas do mundo, o Brasil, né, ele tinha 18 cidades. O Brasil possui, às vezes, oscila entre a segunda ou a terceira maior população carcerária do mundo. Ou seja, somos campeões em morte, e não tem pena de morte no Brasil, e parece que punimos bem. Ou seja, a terceira população carcerária do mundo não é outra coisa. Porque temos a Índia, que tem 1 bilhão e 400 milhões, a China, né? E o Brasil tem 220 milhões de 7 milhões. Então, era para a gente estar numa posição melhor. Então, a gente está punindo, a população carcerária diz isso, né? A gente está matando, apesar de não ter pena de morte, mas parece que a desgraça continua acontecendo de uma forma ainda mais. E cabe à igreja, se o Estado não tem competência, né? Que o Estado ele executa as políticas públicas, mas ele não manda. O Estado não manda, não tem sentimento. Mas a igreja não deve levar. Ela deve ser conhecida como uma comunidade local. Então, cabe à igreja refletir, pensar, e, inclusive, participar, né, através dos diversos agentes, dos diversos conselhos, Conselho de Segurança Pública, Conselho de Entorpecente, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, Conselho de Saúde, participar, estar presente e contribuir com a sua perspectiva como comunidade de Cristo. Certo? Então, o item 4.1 falou dessa questão das crianças e adolescentes em situação de risco. O item 4.2 falou com relação a respeito à vida, né? E aí a questão do aborto entra, né? O aborto entra de forma muito clara. Nós somos contra o aborto. Há uns 3 anos atrás, em período de campanha política, né? Nós fomos procurados por um grupo lá que era defensor, né, da vida e que queria saber como a gente poderia contribuir. Estamos juntos, só para amor da vida. Mas aquilo ali foi apenas durante a campanha. Conversa. Aí agora, como já estamos mobilizando para que daqui, próximo ano, vai ter. Aí teve um trabalho lá na Câmara de Vereadores, somos contra o aborto, contra o aborto. Beleza, estamos juntos. Esse de convite fui lá. Aí assim, mas você vai falar, você não vai falar. Aí eu fui falar. Nós somos a favor da vida contra o aborto. Mas eu preciso saber onde é que nós vamos ter o recurso. Quem já trabalha na defesa da vida vai ter um recurso de onde? Qual é a fonte do recurso para financiar projetos que executem isso que nós estamos falando de defender? Não adianta criar leis que são a favor da vida, a lei do nascituro, se a gente não tiver condições objetivas de construir projetos que viabilizem o cuidado para com essas mulheres.
Porque ela não gerou filho sozinha. Então já carrega essa coisa aí. A maioria dos casos, essas mulheres, se elas forem respeitadas e tiverem alguém que acolha, que esteja com elas desistem de fazer o aborto. Mas não tem condições. Ela já tem 2 ou 3. Nível de instrução, escolaridade baixa. E quem é que está cuidando dessas mulheres? Então, é uma questão para a gente pensar, para além do discurso. O documento também fala da questão, né, da responsabilidade social e ambiental. Eu não vou entrar aqui, mas existe isso. Né? Desde a questão simples da conduta dos corpos descartáveis que a gente usa em nossas igrejas, que podemos pensar sobre isso de uma forma, né, a cuidar da criação. Tem 2 verbos lá em Gênesis, que Deus colocou Adão no jardim para cuidar do jardim, né, e para guardar o jardim. Ele deixou ele cuidar e também não guardou. Mas no Salmo, né, 121, Deus é aquele que guarda, que não cochila. Então, guarda Israel, guarda seu povo. Ele cuidou e guardou. Ele tem feito isso conosco dia após dia. A criação é a criação de Deus. Não é para estar sendo dizimada como está acontecendo. Então, se declaramos que somos cristãos, devemos também estar preocupados com a preservação ambiental. Porque tudo que Deus criou é bom. E merece o nosso cuidado. Às vezes nós gostamos muito de colocar planta, mas talvez a gente queira carregar conosco um pouco do jardim. E onde nós fomos expulsos. Às vezes valorizamos o que perdemos. O documento também trata da questão do capital e trabalho. As relações trabalhistas. Né? Uma vez eu fui chamado, às vezes isso assim, é 10, é 15, vai recuando, tem mais de 20 anos que eu fui chamado para dar uma palavra ao sindicato da Polícia Federal. Aí, você vai e porque eu entendo particularmente, irmãos, que a palavra de Deus, ela cabe em todo lugar. Não tem lugar onde a palavra não possa caber. Agora, pode ser que nós não tenhamos habilidade para fazer conexão entre o pensamento de Deus, manifesta nas Escrituras, e a realidade que está diante de nós. E ali eu abri o texto de Tiago, quando diz assim, que Deus vai cobrar daqueles que não estão dando salário dos jornaleiros, aqueles que trabalham com jornada, e trabalha e depois não recebe, ou recebe um valor bem abaixo do que deveria ser para o seu próprio sustento. Deus também está preocupado com essas questões trabalhistas, previdenciárias, que não se aposenta nunca, e quando se aposenta, não dá para comprar o remédio, que adoeceu. Né? Também a questão da pessoa idosa, o incapaz, a pessoa com deficiência, né? Muitas igrejas estão se adaptando, inclusive, nessa questão de acessibilidade e outras coisas. No 4.6 fala da ação política das igrejas da cidade de nação, batistas, né? Qual era o nome daquele movimento? Era o MEP, né, pastor? Na década de 90, né? Aqui, ele participou lá, na década de 90, pastor Jabes. Né? Filhos, ele tinha aquele cabelo, aquela cabeleira brilhante. Eu também. E ninguém acredita, mas eu já tenho cabelo. Certo? Então, é preciso que a gente possa refletir. Certo? Refletir. Pensar política do ponto de vista científico. E não aquela política eleitoreira, partidária, que a gente briga sem saber o que é isso, sem saber o que é aquilo. Precisa conhecer em profundidade. É preciso ter princípios aqui, e princípios fundamentados nas Escrituras Sagradas. Né? Temos o Wilberforce, que era um político, ele tinha sido chamado para trabalhar, ele tinha sido recebido de Deus chamado para o ministério, e ele estava em conflito, o que fazer?
Porque, às vezes, nós pensamos no ministério apenas dentro da perspectiva da igreja, de dentro da igreja. Nós valorizamos muito o templo, o domingo e o título de pastor. Só que o reino de Deus acontece todos os dias, em todo lugar. E Deus quer que pessoas que creem nele se apresentem a ele para servi-lo. Onde ninguém crê, muitas vezes. Então ele entendeu que tinha sido recebido de Deus um chamado para atuar na área política. E ele trabalhou a vida inteira, a causa dele foi contra a escravidão. Até que uma lei na Inglaterra foi aprovada. Essa lei, ela reverberou no mundo inteiro. Na Inglaterra existia a maior frota de navios que dominava aqui, né, o Oceano Atlântico. E, inclusive, começou a perseguir, né, as embarcações que carregavam os navios negreiros, né, com os escravos da África para o Brasil e para a América, de forma geral. Então, nesse processo aí, que foi decorrente justamente dessa luta. Tem um trabalho escrito por um amigo meu, que é historiador, que fala da influência de Joaquim Nabuco. Quando esse homem, né, Wilberforce, ele influenciou Joaquim Nabuco, abolicionista brasileiro. Então, isso aqui é apenas para colocar que o documento envolve diversos aspectos. Por favor. Só um ponto aí, quando o senhor falou sobre capital de trabalho, lá em Telha, tem muita dificuldade de ter emprego para as pessoas. Então, o irmão da igreja que ela quer abrir um ponto. Eu estou incentivando a ela, assim, o máximo, até bem com ela, você vai ser a primeira confeiteira da Telha. E olhando para essa perspectiva, eu fico pensando, como eu posso ajudar essa cidade? Eu sou missionária, mas como é que eu posso fazer alguma coisa? Aí, isso está servindo para mim pensar. E esse é, então, estou alcançando o objetivo, né? Refletir, reflexão, parar para pensar. Né? Agradeço aí pelo feedback e pode contar conosco, certo? Depois a gente pode conversar aqui, né? Como eu disse, nós trabalhamos com a renda, o objetivo da renda é dar suporte a pessoas e instituições que trabalham, né, dentro da sua perspectiva da ação social cristã, né? Para que haja manifestação do reino de Deus entre nós. O próximo slide. Já estamos basicamente encerrando. Então, a pergunta é: como a igreja local pode responder às exigências propostas no documento? Filosofia e responsabilidade social da Convenção Batista Brasileira. Né? Como? Né? Então, queridos, eu queria colocar aqui, né, que há, de fato, a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais, certo? Elas estão realizando, tem um setor só de projetos sociais. Eles são especialistas nisso. E o modelo como está se manifestando, está se realizando, está se concretizando a obra missionária, né, entre os batistas brasileiros, é um modelo fantástico que está dentro dessa filosofia aqui. Mas as igrejas locais e as convenções estaduais, elas precisam refletir, criar espaço para reflexão e aplicação desse modelo que já existe em missões mundiais. O PEP, o trabalho do PEP, por exemplo, né, que existiu aqui, mas depois isso não existir. Né? O trabalho realizado por exemplo, na área da educação formal, não só dos colégios americanos batistas, porque uma das coisas, tem um livro da professora Esther das Boas, é Educação Protestante, onde ela fala sobre a contribuição dos presbiterianos, tem bastante documento. Mas tem a contribuição dos batistas na educação do Brasil, fantástica. O modelo de educação de pedagogia que foi trazido pelos batistas, né, brasileiros, pelos nossos irmãos da América do Norte, do Sul, dos Estados Unidos, contribuiu para a formação,
né, do modelo pedagógico que foi implantado em São Paulo, no estado de São Paulo. A educação pública no Brasil era para poucos. Era para poucos. Aliás, sempre foi. Né? Essa disseminação, o número de alunos na década de 70 e 60 era elevadíssimo. Hoje, basicamente, você pode dizer assim, não estuda quem quer. Né? Quem não quer. Quem não quer estudar, não vai estudar. Mas, de uma forma geral, o acesso à educação é vastíssimo. Né? Então, tem muitas universidades, tem vagas aí sobrando para você ter a formação. Então, queridos, eu queria já colocar o seguinte, tá? Que as igrejas locais, elas precisam identificar quais são as demandas que existem no seu entorno. Eu vou colocar aqui uma experiência de Laranjeiras, onde nós estamos pastoreando ali há 18 anos. Quando chegou lá, né, por exemplo, tem algumas porções de pobreza, como em todas as cidades. Aqui em Aracaju tem porção de pobreza. O Brasil, tem muitos Brasis dentro do Brasil, tem muitos Aracaju dentro de Aracaju. Basta você ter sensibilidade para olhar. E aí o que aconteceu foi que nós começamos a fazer um trabalho na comunidade, no conjunto, né, com foco na criança. Não a criança como a isca para ganhar os adultos. Vamos fazer um trabalho com criança como uma forma de alcançar os adultos, as famílias. Mas a ter a criança como missão. Entender aquilo que Jesus disse, desde que dia a mim. As criancinhas, pois as tais são reino dos céus. Jesus deu maior bronca nos seus discípulos e disse, não criem embaraço. Ou seja, remova todo embaraço que impede que elas andem. E nós tínhamos lá nesse conjunto um trabalho que foi feito a partir do aniversário. Uma mãe disse, pastor, eu queria fazer aniversário do meu filho. Mas eu queria que fosse um trabalho que a gente pudesse fazer na calçada, né? Fazer, claro, começamos com os pais posteriores ali. E convidamos muitas crianças. E a igreja chamou junto naquele aniversário, né? Ali. E a partir daí começou um ponto de uma frente missionária trabalhar com crianças. Traficante ia levar todo sábado, ele ia levar o filho para participar ali daquele momento. Ele levava, ficava assistindo, depois terminava, eu levava a criança para casa. Ele era traficante, ele dominava aquela área, mas ele sabia da importância da palavra de Deus. Ele sabia que aquele trabalho era feito tempo, e ele não tinha a palavra de Deus. Depois ele foi assassinado, lamentavelmente, mas a criança foi salva por Jesus. Então, tem um outro caso, né, numa outra comunidade, chamada Denise Pontes. Aquela comunidade era terrível. Drogas mesmo pesadas, um negócio pesado. Violência. E a gente foi fazer um trabalho, tipo assim, dia de criança, mês de outubro, né, a gente sempre faz aquela coisa espasmódica. Evento, depois que... Evento. Passou o vento, ela acabou, não tem mais nada. Certo? E aí a gente foi fazer, mas antes do evento, eu disse, nossa, a gente já estava com 200 crianças, assim, né? Ali, 200 crianças. Eu disse, olha, mas e depois? Pastor, depois o quê? Não, depois desse evento, vai fazer o quê? Como assim? Sim, a gente vai gastar, vai investimento pesado, depois não vai fazer nada, chegar, não vai embora. Pastor, eu tinha pensado nisso, não, vamos pensar então. Eu disse, vamos ver, durante o evento, o que Deus quer nos mostrar. Fiquem atentos, porque esse é o desafio nosso. Às vezes a gente quer fazer missão sem a sensibilidade e o Senhor da missão está indo junto conosco, fazendo a missão. Por isso que o nome é chamado Grande Comissão. Ele vai conosco, porque foi isso que ele disse, eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Ele está conosco. Nós somos comissionados, ele vai conosco na missão. A missão não é nossa, a missão é a missão de Deus. E ali, quando nós fomos, eu fui levar as crianças, eu vim, estava no Globo, fui levar as crianças no carro, mas deixei 3 na casa só. Quando eu fui entregar as 3 na casa só, eu fui lá,
A mãe estava cheia de cachaça. Tinha 2 homens lá cheios de droga, até a tampa. Sabe o que eu entendi Deus me falar? O seguinte: durante o ano vocês fazem um trabalho com essas crianças. Que dura 2 a 3 horas, incluindo percurso. Ela passa 24 horas nesse ambiente aqui. Vocês acham que estão fazendo missão? Ou seja, se a gente mantiver esse modelo, a gente vai passar 8 anos para que valeu um dia que essa criança passa. E a gente espera ver transformação. Então, a gente não pode fazer uma ação missionária de forma espasmológica. Como se fosse uma crise de consciência de qualquer coisa e faz depois deixar lá. Precisamos fazer de uma forma a gerar discípulos. Através de relacionamento que demonstre amor, paixão e graça. Obrigado. Depois eles vão falar, mas, Jorge, quando o documento está começando, porque eu já li o documento, né? A questão da droga não tem o peso que tem hoje. Né? Até o projeto de Cristalândia, que é referência no Brasil, mas quando o documento lá atrás foi criado, se conhecia a droga, mas não era o nessa área de trabalho com drogados, qual seria a melhor estratégia para se começar a pensar? Porque já não é mais problema de cidade grande. Toda cidade, toda comunidade tem. Como encarar esse problema na igreja? Primeiro, já chegou na igreja. Sim, sim. Eu trabalho, por exemplo, a maioria das pessoas que nós assistimos no Caixa de Resgate não são das igrejas, que são pais. São das igrejas do Estado. Né? Dentro da denominação e fora da denominação. Né? Algumas pessoas têm dificuldade em conversar com o pastor sobre isso, porque a sensação que essas mães têm é que elas fracassaram na missão de ser mãe. E às vezes ela tem dificuldade de dizer para o pastor porque ela tem medo do que o pastor vai dizer para elas. Então, ela já está dolorida, adoecida, com a sensação de fracasso, e ouvir um pastor que possa não ter a sensibilidade de tratar adequadamente do tema. Aí ela prefere não dizer, e a gente vai dizer como fazer. Mas a pergunta: o que fazer? Como a igreja pode trabalhar essa questão? Primeiro, convidando alguém para falar. Porque esse é o processo, então, inicial de sensibilizar para a questão. Porque às vezes a gente acha que são os outros. Quando uma família conhece, né? Quando a família sabe, descobre que o filho usa droga, pastor, no mínimo tem 2 anos que ele já começou. Aí tem 2 anos que começou, quando descobre. Aí depois disso vai passar um tempo de quase 2 anos tentando resolver internamente dentro de casa. Aí já são 4. Né? Tratando do ponto de vista moral. Você não tem vergonha, você é isso, você é aquilo. Depois que o negócio piora muito, é que vai procurar ajuda. Quando vai procurar ajuda, não sabe onde encontrar ajuda. Que é onde vai fazer. Vai bater cabeça. E quando encontra ajuda, não tem recurso. Quando encontra ajuda, sabe onde fazer, mas não tem recurso para um tratamento adequado, coisa parecida. Então, são pessoas. Então, quando se chama alguém para tratar, deve ser problemático, certo? Você já está, assim, criando espaço para dizer: opa, essa coisa não é tão, né, estranha. Eu posso saber como identificar se meu filho usa, quais são as mudanças de comportamento que acontecem no adolescente ou no alguém que está usando drogas. Então, a gente vai ter condições de identificar isso, a mãe ficar mais sensível a isso, né? Porque em todos os bairros tem pessoas que estão vendendo drogas. O Brasil possui o primeiro mercado, possui o maior mercado consumidor de crack do mundo, o Brasil. E é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Então, isso é sério.
Essas brigas por território, o PCC, como defende outras organizações criminosas, são reais e estão ligadas ao tráfico de drogas. Eu conversei em 2018 com o Fábio Guedes, né? Então, ele chamou os pastores líderes de Laranjeiras para tratar a questão do crime organizado. Como o crime está, ou seja, essas organizações se instalam nas cidades. Mais de 90% dos municípios do país têm sérios problemas com tráfico. Então, só que acontece é que os políticos falam isso no período de campanha, depois vem que não cobra mais nada, não tem espaço para poder discutir essa questão, não tem conselho estadual de entorpecer, se tem, falta participação, falta visibilidade, e a gente fica só trabalhando nas consequências, nos problemas que vem depois. Quantos aqui já foram assaltados? Levanta a mão, os assaltados. Poucos aqui. Eu fiz uma pergunta dessa aqui, mas só faltou uma pessoa. Que eu também fui, viu? Também todo mundo. Quantas vezes? Não foi. Essa página vai. Então, Fernando, por favor. Não sei se respondi, pastor. Individual. Eu queria ver, como você tocou já no final dessa sua fala, consequência já é consequência, a gente já está trabalhando em cima do prejuízo. Então, isso aí, em 2016, o aumento da criminalidade, não só em Sergipe, mas como no Brasil, que se você vê a mortandade de jovem que você falou, já é consequência de alguma coisa que aconteceu antes. Então, vamos relacionar isso aí. A lei do divórcio. Então, a lei do divórcio, o pai já não tinha responsabilidade mais com o filho. Às vezes dá uma pensão, às vezes não. O ano passado, eu tenho os 3 anos, o que dava cadeia e prendia era a pensão judicial. Eu cheguei em Fernando Moro e tinha 37 presos lá na delegacia. Pensão judicial. Então, depois dessa lei de divórcio, aí depois veio o movimento de libertação da mulher. Como que a mulher casa estava sendo escravizada, ou era um trabalho escravo, um trabalho doméstico. Então, deixou uma lacuna irreparável. Isso aí na década de 80, 90. Então, as consequências até agora de 2016. Aumento de criminalidade. Outra coisa, o Estado também fez. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Muita coisa boa, porque tinha muita criança sendo trabalho escravo. Mas também teve algumas coisas ruins que tirou a oportunidade do pai para o filho. O pai chegava para o pai e dizia: se tocar a mão em dia, eu vou na delegacia. E aí, para piorar, veio a lei da palmada. Se você tocar a mão em mim, pode. E aí, uma mãe estava corrigindo uma adolescente e ele fazia um maior arruaço. Que eu disse, chamar a polícia. Aí a polícia chegou lá. Aí me disseram que a senhora está ligada, dizendo que a senhora está matando seu filho. Aí disse, não, estou matando meu filho. Eu estou corrigindo ele com amor. Para mais tarde vocês não baterem com óleo. E o policial, mãe, calou, foi embora. Então, isso já é uma consequência de algo que foi lá. O progresso veio, o homem cresceu, e proporcionalmente diversos se afastou de Deus. O homem está vazio, deprimido, certo? Então, a consequência é essa. O que a gente pode fazer é mais fazendo, trabalho com meninas, para tentar recuperar essa vida. Essa violência de 2016, 2015, 2016, uma frente evangelista lá em 17 de março. A Guarda Nacional estava lá. Eu costumava chamar de faixa de carga. Aí, eu cheguei para evangelizar uma família
A primeira lição era a quarta lição do livro de João, né? E na quarta lição você levava a pessoa à conversão. A ideia então se ia aceitar. Depois do estudo, eu perguntei: vocês querem que ore? Tem algum motivo de oração? Tem. Ore porque meus dois irmãos fugiram da penitenciária de Ribeirão Clareiro para que a polícia recupere ele com vida. Onde eu estava? Família toda envolvida no crime. Se eu tivesse medo de estar ali, se chegasse um outro traficante em mim, já chegava aqui lá. A polícia levava preso todo mundo, até eu ia. Estava ali. Até bem quando da cor, aí então, na outra semana, na outra quarta-feira, eu perguntei: se o irmão, se a polícia matou todo mundo. No meio do estudo, o telefone ligou. Ela veio chorando. E a mãe perguntou: o que foi? Mataram o sobrinho, o primo dela lá em Canindé. Olha, mataram o primo lá em Canindé. Meu Deus de Deus. É uma pobreza tão grande que o sofá não tinha onde se sentar. Eu levava 2 banquinhos para ele até sentar, né? Aí eu fiz uma campanha na igreja: olha, você que tem móvel, sabe, desapega, diga onde está que eu vou pegar. E aí eu entrei no quarto, pedindo dormir no chão, estando no sol. E aí, cozinhando lenha, a gente agitou, viu? As pessoas diziam: olha, não, tem uma geladeira. A gente deixou o cama, o sofá, veio no quarto. O bom disso aí é que no final tinha 8 pessoas na casa. E eu disse: depois que vocês duvidam de Jesus, ele fez por vocês. Vocês querem entregar a sua vida a Cristo? Todo mundo. A família toda. E aí passou um mês, depois eu passei lá, e aí soube que eles tinham voltado a Canindé. Era uma família de Canindé que estava morando lá, por favor. Então, se a gente tiver vivido, a gente vai chamar. E começou lá em 2015, 2016, durante as viagens humanas, com umas 20 pessoas. Às vezes, a gente era revistado pela Guarda Nacional e às vezes pela polícia. 2 vezes eu fui parado e perguntar: tem arma? Não tem arma. Aí eu estava no porta-luva cheio do Testamento, o porta-luva caiu os 3 do Testamento, eu ele disse: quantos são na particular? São 7. Aí eu a cada um: olha, você vai me encontrar aqui toda quarta-feira, a gente está tentando ganhar o bairro aqui de outra forma, com amor e pregando o evangelho. O evangelho é o poder de Deus, né? O poder de Deus. Tem aqui 2 comentários, um deve ser da professora Fátima Santos, os 2, né? Com a responsabilidade social da igreja, a demanda pós-pandemia para a inclusão de pessoas com diversos espectros de autismo e TDAH, né? Aqui não é pergunta, não, né? Não, só para comentar. Como a responsabilidade social da igreja, né? Aqui a demanda. Eu não sei se aqui, mas, na verdade, desse período da pandemia, houve um adoecimento terrível, né? Às vezes a gente está doente, mas não sabe que está doente. Né? O nível de ansiedade aumentou muito nas crianças também, nível de adoecimento é manifesto. Eu me lembro da nossa netinha dizendo, como foi que ela disse, Simone, que estava com tédio. Estava com tédio. Essa foi a palavra que ela usou. Que tédio, porque estava... Ela estava com 7 anos aí. Não tinha o que fazer. Tinha que ficar em casa. Que tédio. Quer dizer, uma criança com 7 anos está entediada, certo? Teve saúde, teve comida, teve tudo. Então, entendeu? Então, a questão do adoecimento, ela fala justamente sobre a questão do autismo e do TDAH que tem crescido. E é importante, né, ter esse seminário, esse sábado, recentemente, seminário na Igreja Batista Memorial, tratando desse tema, cenário muito bom,
né? E que é importante que os pais, né, possam estar atentos para buscar profissionais, que os pastores e líderes não queiram resolver tudo, encaminhem, né? Eu tenho demanda aqui que eu sei que não é da minha competência, eu vou encaminhar, vou procurar saber que no trabalho ele dizia assim, o mais importante do que você saber é ter o telefone que sabe. Então, ter o telefone que sabe, eu vou precisar da sua ajuda. Seja humilde, pergunte, peça ajuda. O que acontece é que todo mundo finge que está bem e todo mundo correndo. E aí, esse poder de mão, escolhe a mão. Peça ajuda. Esse é o caminho. Né? E aqui fala também sobre a questão das igrejas, do trabalho das Casas Batistas de Lisade. A Casa Batista de Lisade foi trazida para o Brasil. A junta de vítimas, né, que nós, os batistas do Brasil, basicamente vieram dessa junta que é o sul dos Estados Unidos. Eles não tinham trabalho social aqui no Brasil, certo? Esse modelo não era o modelo deles, tá certo? Mas essa irmã que trouxe esse modelo, ela tinha formação em serviço social. Ela é uma crente, mesmo crente, e por causa da insistência disso, né, da insistência dela nesse projeto de implantação, ela defendeu esse ponto de vista, ela gozava de credibilidade, por isso que a junta pôde financiar, né, para que esse projeto fosse executado. Em Recife, inicialmente, e 50 depois aqui no Brasil, em 1965. 90% dos recursos, mais de 90% dos recursos financeiros, não eram dos batistas brasileiros. E de lá. Nós aqui entramos com mão de obra. Né? Um dos professores, né, da Casa Batista da Lisade, que eu estava vendo dos arquivos que ainda tinha na época, não sei se tem alguma coisa, né? O professor do Claire Chaves, como voluntário. Então, tinha serviço na área de saúde, fazia curativo. Pois é, a esposa do diácono Fraga, Gilberto Fraga, quando dela, Igualcente, ela dirigiu, o irmão Igualcente dirigiu a Casa Batista por alguns anos, logo no início mesmo. Ela veio de lá, ela recebeu a formação do SECA, do Seminário de Educação Cristã, e veio para cá. Então, mas os recursos não eram colocados aqui. Então, há uma deficiência de visão missionária que invista esse recurso financeiro, porque nós entendemos que, do ponto de vista teológico, investir recurso financeiro nessa obra missionária, nessa obra de ação social, está desviando para a ação que é de proclamar o Evangelho. E isso atrasaria em volta de Jesus. Esse aspecto aqui, depois poderia se tratar aqui com o professor de teologia sistemática. Jorge, por isso, por essa visão, que a nossa denominação ela é tão tímida em relação a outra denominação, em relação à ação social? Então, isso gera timidez, porque, em primeiro lugar, isso que eu estou falando para vocês aqui era um tema proibido alguns anos atrás. Não é proibido, mas fica aquela coisa assim, você fala, é um tabu. É um tabu. Só para você ter uma ideia, tem uma Bíblia chamada da SDB, que foi lançada aí, parece que em 2015, 2014. O título desse Pobreza e Justiça. Bíblia Sagrada, Pobreza e Justiça. Foi esgotada. Na edição seguinte, disseram, olha, não é bom botar o nome de Pobreza e Justiça, porque pode estar assim, você compreende alguma coisa da esquerda. Mas a Bíblia não tinha comentário bíblico, só tinha os versículos que falavam sobre a questão dos vulneráveis, o que é chamado do quadrilátero da vulnerabilidade, assim, né? Que era os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros. O cuidado de Deus. Né? Quem são os vulneráveis hoje? A gente vai atualizar esse nome aí, esse nome é procura. Mas no Antigo Testamento, né? Não estou falando do Antigo Testamento, as viúvas, os órfãos, os pobres, os estrangeiros. Cuide do estrangeiro. Deus dizia, a preocupação de Deus, cuide do estrangeiro. Lembre que vocês foram estrangeiros. Cuide do pobre, que está de milência, da viúva. Então, é isso que esse espírito da lei, esses princípios que eu presento. Então, assim, os batistas, assim, quem mais cresce do ponto de vista crescimento, eu sou missionário, minha vocação missionária. Tá?
Eu gosto do campo, eu transito aqui na vida acadêmica, mas no contexto acadêmico eu gosto de pesquisar, mas eu gosto de estar lá. Me sinto um pinto no lixo quando estou lá, né, ali. Mas só que a gente precisa pensar sobre o que está fazendo, para poder dialogar entre a prática e a reflexão, certo? Para não se perder. Então, o que acontece? A gente vai ver que as igrejas neopentecostais, elas tendem a se expandir mais, porque ela vai para essas comunidades lá. Vai lá, então. Tem um beco do céu, né? As pentecostais têm maior capilaridade para entrar nesse lugar de extrema pobreza. Tem um livro, vocês outros também, A Religião Mais Negra do Brasil, né? A Religião Mais Negra do Brasil, que fala sobre, né, por que mais de 8 milhões de negros são pentecostais, né? E não falo nem da perspectiva negativa, coisa parecida, mas tem um aspecto histórico bem fundamentado, mesmo muito bom, se alguém quiser ler. Então, assim, nós não alcançamos essa população porque a gente enfatiza muito no estudo e aspecto positivo, Bíblia, mas a gente precisa pensar na compaixão, que é calçar o sapato do outro. A gente vai lá como visitante no 17 de março. Mas a gente não vai como morador. A gente não coloca o obreiro lá. Porque não seria interessante que a gente tivesse um obreiro que fosse local, investisse nele? Não precisava tirar ele dali. Porque quando Deus quis fazer missão, ele mandou o seu filho não para fazer uma viagem. Ele veio habitar entre nós. Ele fez assim, quem sabe de igreja, já nos fiz aí, né? João 14 diz lá, e o verbo se fez carne e veio habitar. E parece que está escrito tabernacular, e fazer uma barraca e morar com a gente. Ele veio morar com a gente. E onde ele morava? Jesus botou na cruz ali, botou Jesus, Nazaré. Cidade de Nazaré. Porventura veio alguma coisa de Nazaré? Porventura veio alguma coisa de lado? Porventura veio alguma coisa boa de Laranjeiras? Que a Varela dizia, quer morrer? Estava Laranjeiras. Aí um rapaz de Laranjeiras disse, foi lá e falou, por que você falou isso? Aí disse, a semana passada teve tanto morro. Essa semana teve morro. E quando você tiver morrendo, se alguém quer morrer, vou mandar ir para onde? Certo, Laranjeiras. Então, eu não sei, eu não sei, é verdade. Eu não queria ter o isso, não, mas está certo. Então, assim, a igreja não precisa ser luz, não tem escuridão. Está juntando muita luz junto da luz, não é a luz indo para a escuridão. E transforma, porque a escuridão existe por ausência da luz. A luz precisa estar lá, no lugar certo. Então, nós precisamos, inclusive, pastor Cláudio, eu tenho pensado, e já tentei, acho que em 2008, por exemplo, fui lá para Santa Maria, para reunir alguns pastores, que eu acho que nós, enquanto batistas, que investimos bastante na formação teológica, a gente pode contribuir, nós temos uma vida como irmãos, como cristãos, para aqueles que não possuem ou não construíram a oportunidade que nós tivemos de formação. Né? E Maria fica imaginando o Sete Básico, no número Sete Básico 17, oferecendo ali. Quem vai pagar a conta para a gente? Eu vou ensinar de graça lá. Certo? Bom, Gerlane, pastor Gerlane está lá, já vai arrumar uns pantalões. Ah, então está trabalhando. Olha, Cláudio também se dedica lá para ensinar. O diácono lá vai dar suporte, lá na parte da secretaria. Pastor, Ensino, pastor Licínio também. pegando o gancho que você está falando, a história da patriarcura ainda era pensada. Sim. E domingo eu ia lá incentivar o trabalho da embaixada, ali, gerando para ali daquele trabalho. Então, com as embaixadas, a gente conseguiu também fazer um trabalho com a periferia, porque o menino estava, e através de regras nos esportes, a gente alcançava
aquelas crianças ali. Então, era um trabalho importante. Mas a gente, na década de 90, no início dos anos 2000, eu fui coordenador de embaixador e eu enfrentei muitas relações de pastores que chegavam a dizer: eu consegui acabar com a embaixada. Quer dizer, uma coisa triste. E hoje, há uns 10 anos atrás, o maior trabalho de Caio Oswaldo e outros conselheiros de embaixador é reabrir essas embaixadas nas igrejas. E eu quero apoio lá em Laranjeiras, certo? Quero apoio em Laranjeiras. Eu sou embaixador, mas não tenho formação na embaixada. Eu já nasci velho. Um caso, curioso caso de igreja de Deus. Eu quero compartilhar. Pode falar. Depois eu quero responder uma pergunta que foi colocada aqui. No Santa Maria, né? Eu cresci dentro de Santa Maria, dentro dos meus 4 anos morando lá. Então, conheço um pouco da realidade. E hoje nós temos um projeto com adolescentes, meninos e meninas, na verdade, entre 8 a 16 anos. Né? O nosso objetivo maior, porque 90% dos meninos, os pais não são da igreja. As meninas não, a maioria, as mães, os pais são da igreja, mas os meninos não. E diante do índice de morte de adolescentes, como o pastor Jorge falou aí, esse período de 16 a 29 anos. No ano de 2016 até 2017, morreu muito, inclusive, saiu da igreja pelo crime, pela polícia. Então, nós despertamos esse projeto para evitar os adolescentes se envolverem com drogas. E aí, graças a Deus, isso deu certo. Nós estamos em parceria com a Igreja Batista Brasileira, Projeto Resgate, certo? Nós temos em torno de 20, porque nós fazemos trabalho diretamente com os meninos e crianças e adolescentes, né? Lá no Santa Maria, usando o espaço da Jocum, aos sábados. Depois da pandemia, nós tivemos condições de manter, e aí fizemos parceria com a Igreja Batista Brasileira, falamos com o pastor presidente na época, agora já são autônomos, mas Não. ainda não, né? Mas ele já é o pastor da igreja, conversamos com o pastor presidente e começamos uma parceria. Nós, ao invés de estarmos cuidando diretamente das crianças, que ficou com dificuldade de manter as crianças lá, porque não tem espaço para brincar, para correr e tudo mais, então nós estamos cuidando das mães. Temos 24 mães cadastradas e a gente está fazendo o quê? A gente está conseguindo alimentação que leva para essas mães, certo? 2 vezes por semana, então tem um grupo aqui, outro grupo ali. Naquele momento a gente fala da palavra de esperança, fala da palavra de Deus, entrega o alimento. A condição para receber o alimento não está vinculada a pertencer à igreja, mas à sua necessidade. Ou seja, não existe condição, não existe distinção de cor, raça, religião, credo, sexo, gênero, qualquer coisa parecida. Mas ali é a oportunidade de manifestar o amor e a graça do Pai. Algumas pessoas já se decidiram, aquela família que estava frequentando, por diversos meninos, eu vou falar que eu sou violento, né? Então, assim, é a igreja, irmão, trabalhando assim, com muitas mãos. Porque o reino de Deus ele deve ser construído a muitas mãos. O nosso maior desafio é buscar a unidade dentro da diversidade. Estamos apoiando uns aos outros, porque quando isso acontece, o amor está presente. Eu te amo também. É show de bola. A graça se manifesta poderosamente. Eu vou responder aqui ao Sakai, né, que fez essa pergunta. Pastor, qual o maior dilema, em sua opinião, na conexão entre evangelismo e discipulado? Onde estamos falhando? Onde temos peso? Bom, é uma pergunta interessante, porque aqui fala sobre evangelismo, né? E discipulado. Alguém já disse isso. Nós trabalhamos na evangelização, logo quando eu me converti, estávamos há 40 anos que me converti, irmãos. 110 anos dos batistas, né? Aqui, e 40 de jovem. Então, o Senhor me alcançou, e me alcançou na universidade ainda. E nós começamos a trabalhar na Universidade Federal de Sergipe, que início era CELS, Centro Evangélico Universitário, e depois se tornou a ABU, Aliança Bíblica Universitária. E a gente já dizia naquela época o seguinte: nós somos excelentes, né?
geriatra. O geriatra da mulher, aquele que faz o parto. Obstétrico. Né? Nós somos excelentes obstetras e péssimos pediatras. Nós trabalhamos para evangelizar, para que a criança nasça. Nasceu. Aí agora, cuidado. Parece. Então, essa questão do discipulado, do cuidado envolve, irmão. Tempo. Envolve tempo. Quem é mãe aqui? Você olha, parir uma vez, é fácil. Apesar de muito doloroso. Eu nunca parei não, mas sei que é. Eu acredito que eu quero isso. Certo? Mas cuidar é permanente. E tem horas que a dor pode ser maior. O sofrimento de muitas mães. E é esse trabalho, é esse o desafio, Sakai, que muitos têm, porque não compreendeu que o mandamento é fazer discípulo. A ênfase que nós temos dado, e que nos falhado, pastor, no sentido do ensino, porque a ênfase que nós temos dado do ponto de vista da formação missionária é no ir. Mas o verbo ali, né? A ênfase do verbo ali não é no ir, é no fazer discípulo. Faça seguidores. Todo mundo está preocupado com quantos likes, quantas curtidas. Olha, vocês aí, né? Se inscrevam no canal, seja seguidor, né? Dê o seu like, curta, compartilhe. Já estou sabendo tudo isso aí, certo? Todo mundo quer seguidor. Jesus tinha dito isso, façam seguidores. Não é para fazer alguém que dê apenas uma curtida. É alguém que para permanecer na caminhada. E esse é o objetivo do discipulado. Fazer seguidores que permaneçam. Eu levava, quando era assim casado, levava muitas pessoas aos domingos para a minha casa para almoçar. Então, eu era professor lá na escola bíblica, da classe Nossos Decididos, e eu levava para a minha casa. Porque muitos não sabiam como é que é um cristão, como é que um cristão vive. É uma coisa parecida com todo mundo. Não, a gente ia lá, conversava, brincava, lia a Bíblia, orava, chorava, sorria, assistia um desenho, um negócio. Mas é esse estágio, sabe? Então, nós precisamos, sim, abrir mão da nossa vida para que outros possam compreender. Então, discipulado é um desafio, porque envolve entrega, doação. Nós estamos acostumados a fazer coisas, cumprir tarefas. Mas Deus quer que a gente desenvolva relacionamentos. Relacionamentos que possam expressar a presença dele em nós. Esse é o desafio que precisamos. Tem muita gente que está tendo sucesso nisso. Né? Os pequenos grupos, os PGMs, né? É um modelo bíblico. Né? Estar ali, pequenos grupos da igreja que está reunindo na sua casa e tal. Há todo ano, a orientação bíblica nesse sentido, mas precisa colocar o coração. E na hora que diz que precisa colocar o coração, às vezes é melhor pagar do que colocar o coração. Né? Então é preciso, de fato. Mas tem muitas igrejas que têm crescido e crescido de forma sadia, porque é preciso que haja crescimento quantitativo, qualitativo e orgânico. Né? A quantidade é a questão do obstétrico. O menino nasceu. Né? Mas é preciso qualidade. Do ponto de vista do quê? Do desenvolver virtudes cristãs. E orgânico no sentido de sabermos quem nós somos dentro do corpo. Né? Quais os meus dons e vocações e como podemos trabalhar juntos, cooperando uns com os outros. Né? É isso aí, pastor. Eu só queria colocar aqui que tem esse livro aqui, que fala sobre o Pacto Lausanne, da série Lausanne, certo? Pela editora ABU, né? Que no capítulo 5, né, trata dessa questão que eu falei hoje. E que também fundamenta a filosofia de ação social da Convenção Batista Brasileira. Capítulo 5, que fala sobre a relação entre evangelização, obra missionária, e ação social. Como isso é bem harmônico. Ele ilustra como sendo um avião tendo as duas asas. Qual é a mais importante? Se não cair também. Perdeu o cair. Então, que Deus nos ajude a andar
unido entre proclamar a palavra e expressar o amor em ação. Obrigado. Obrigado, pastor Jorge. Muito boa a sua explanação. Também para os de casa. Isso aqui é só para atiçar o gosto, viu, Jorge? Verdade. A gente já está planejando, já está na programação do Setembro Base. No próximo ano, nós vamos ter uma disciplina específica, o semestre inteiro. Até quem já se formou no próximo ano, se quiser voltar para acrescentar no seu currículo, será bem-vindo. A gente vai ter uma disciplina de responsabilidade social da igreja para enriquecer o currículo da casa. E como sempre a gente faz, são disciplinas abertas para o público externo. Então, mesmo que você não seja aluno regular da casa, mas queira fazer a disciplina isolada, existe essa possibilidade, a gente faz a matrícula só naquela disciplina e vai ser enriquecido com o conteúdo que para nós é o mais importante. Queridos, amanhã, quem vai estar conosco é o pastor Marcelo Bobeck, professor da casa, e ele o tema que ele vai abordar é sobre a relação entre teologia e ciência. Né? E como deve acontecer essa relação aí entre esses dois aspectos, o que é fazer teologia, o que é fazer ciência. Amanhã nós vamos cuidar desse assunto. A gente está monitorando aí, onde a gente transmitiu pelo YouTube, não ficou bom, nós assumimos, peço desculpa para quem está em casa, mas a gente está, porque esse é um modelo novo. Até o ano passado, a nossa semana teológica era só palestrando falando. Aí esse ano a gente resolveu abrir para ter gente assistindo. Então, a gente está aprendendo ainda a manusear essa tecnologia. Hoje a gente transmite pelo Meet. Isso que foi gravado hoje pelo Meet, amanhã estará disponível no YouTube, aberto para quem quiser. Então, se você quiser levar essa palestra para apresentar na sua igreja, no seu grupo de estudo, pode pegar no YouTube, está lá, não precisa de senha, de nada, é aberto para todo mundo, para que todos possam participar. E no próximo sábado, nós vamos ter o culto de aniversário do Setembro Base. Vai ser lá no Técnico da Piba, começando às 7h30. Estamos completando esse ano 35 anos de existência. E queremos fazer um culto bonito. Vai ser também o lançamento do nosso coral oficial do Setembro Base. E ter certeza que vamos glorificar a Deus, que é isso que nós queremos. Né? Ninguém reclama do horário, não, Jorge? Não pode. Que bom. Certo? Pastor Cláudio, faça uma oração agradecendo a Deus pela a posição de hoje. Com essa oração estamos encerrando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Nós te damos graças, ó Pai, por esse amor tão grande, tão maravilhoso que nos alcança, Deus, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, se renovam cada manhã, ó Deus. Ó Deus, nós sabemos que não somos dignos desse amor, mas o Senhor escolheu nos amar. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nós somos alvo do teu amor. Queremos, ó Pai, te agradecer por essa casa, por esse seminário, ó Deus, formação, ó Deus, dos teus servos, ó Pai, da sabedoria, Senhor Deus, ao pastor James na direção, meu Pai, que ele possa, Deus, perseverar, Senhor, quem está na liderança, porque isso aqui é obra do Senhor. Ó Deus, também colocamos diante do Senhor todos os professores, ó Pai, que também têm a missão, ó Deus, na formação dessa casa. Senhor, dê sabedoria, ó Deus, a cada professor. Rogamos também por cada aluno, Deus, futuros, ó Pai, líderes, que o Senhor também esteja, ó Pai, dando clareza a eles, ó Deus, na busca do conhecimento, que sejam abençoados por Ti, Senhor. Nós colocamos, ó Deus, essa instituição
tuas mãos, no teu abraço. Te agradecemos pela oportunidade dessa palestra de hoje. Ó Deus, obrigado pelos esclarecimentos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque temos falhado, Pai, na nossa missão de fazer social, a nossa missão, ó Deus, que alcançar pessoas necessitadas, coloca no nosso coração o desejo cada vez maior, Senhor, de cuidar de pessoas, de amar ao próximo como a nós mesmos, como o Senhor nos ensinou. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.